mulher prostrada em adoração chama mais a atenção de Jesus do que uma multidão lhe apertando. Será que tem alguém aqui que entrou para adorar sem interesse nenhum, simplesmente pelo fato de estar na presença? Abra a tua boca, exalte, bendiga, fala Todo-Poderoso. Eu profetizo sobre a sua vida que coisas surpreendentes acontecerão dentro deste ano. Deus fará você conquistar grandes coisas, extraordinárias, surpreendentes. A paz do Senhor Jesus a todos. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Como é bom estar na presença de Deus, não é verdade? Quantos de verdade querem continuar ouvindo Deus falar? Diga amém. Então abra a sua Bíblia juntamente com a minha. Livro dos Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1. Gênesis 1. Glórias a Deus. Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão. Gênesis capítulo 1, versículo 1, o texto do qual Deus colocou no nosso coração para nós ministrarmos neste dia, nesta oportunidade. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode dizer uma vez junto comigo no contar de 3, independente da tradução que você esteja usando? Esse é o texto básico da nossa meditação nessa manhã. Então gostaria de convidar você, vamos ler em alto e bom som, em uma só voz, 1, 2 e 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Glórias a Deus. Esse é um texto muito conhecido. É um texto que eu tenho certeza que todos nós, ainda que de forma direta ou indireta, nós já ouvimos ou até mesmo já lemos esse texto. Mas para que nós venhamos cada vez mais entendermos aquilo que Deus quer falar conosco, nós precisamos identificar, ou pelo menos tentar identificar, nos lembrar, ainda que de forma rápida, quem foi que escreveu estas palavras. O homem que escreveu estas palavras foi Moisés. Moisés foi o homem que foi instruído por Deus, escolhido por Deus para escrever o livro do Gênesis, que nós entendemos que Gênesis, seu significado é o livro do começo, o livro do princípio. Moisés, ele era um hebreu que nasceu em meio ao cativeiro, o cativeiro egípcio. É interessante que Moisés, aos 3 meses de vida, ele é arrancado dos braços da sua mãe Joquebede, e ele é tirado do convívio familiar que ele vivia, mesmo tão com tenra idade, mesmo tão novinho, ele foi retirado do convívio familiar. Joquebede cria uma situação para que ele não fosse morto, junto com todos os filhos daquela geração em que o faraó achou por bem de matar. E ela então o coloca num cesto e o coloca no rio. É interessante que a história nos conta que a filha de faraó, ela olha, observa e ouve que no meio de um canto do rio tinha um choro de uma criança, e ela chega lá e encontra aquele bebê novinho, e ela pega e o cria como seu filho. Moisés, ele cresce dentro do palácio, ele cresce como se fosse o seu filho adotivo da filha de faraó. Moisés, ele então começa a aprender toda a cultura, todas as línguas. Moisés se torna um cientista, um filósofo, um pensador. Moisés se tornou um estudioso de todas as letras e ciências do Egito. E após ser utilizado por Deus, já grande, já adulto, ele é utilizado por Deus como instrumento de libertação para tirar o povo de Israel, o povo hebreu, do cativeiro egípcio. E quando eles estão lá no meio do deserto, quando eles já saíram, já atravessaram o Mar Vermelho, quando já estão livres de toda aquela perseguição dos exércitos do Egito, Deus então começa a instruir, começa a direcionar, começa a inspirar Moisés a escrever o
livro do Gênesis, e ele começa dizendo: Bereshit bara Elohim, Deus criou os céus e a terra. Quando eu leio este versículo, Deus criou os céus e a terra, eu destaco uma verdade e chego a uma conclusão, embora simples, porém verdadeira, que Deus cria primeiramente os céus, em um primeiro momento, em um período de tempo, e Deus criou a terra em um outro período de tempo diferente do momento do qual Ele criou os céus. Para nós entendermos isso, nós precisamos dividir estes dois acontecimentos, esses dois momentos distintos, porque o versículo ele é acompanhado da expressão EA, e a expressão EA significa que o que vem depois é resultado do que veio antes. Então Deus primeiro cria os céus, e quando Ele cria os céus, Ele cria as miríades de anjos, em um número infinito, em um número incontável. Deus chama um grupo de anjos, anjos mensageiros, que no grego é angelos, no latim angelus e no hebraico malachim. Deus então começa a instruir estes anjos. Deus então chama um outro grupo de anjos, e ele escolhe dentre os anjos, aqueles anjos mensageiros, Deus escolhe um dentre eles e coloca o nome dele de arcanjo, e o seu nome passa a se chamar Miguel. A palavra Miguel significa quem é como o Senhor. A palavra arcanjo quer dizer arquianjo, maioral sobre os anjos, superintendente do céu e chefe do exército celestial. É interessante que Deus escolhe agora 24 anjos e os separa. Eles agora com cabelos brancos, barba branca, roupa branca, se assentam sobre 24 tronos e começam a adorar e a exaltar o nome do Senhor. Olhando para a história desses 24 que são chamados de anciãos, eles tinham coroas na sua cabeça, e ao ponto de que quando eles começam a adorar, eles levantam do trono, pega a coroa, coloca no chão, aponta para a majestade do Deus Todo-Poderoso e diz: digno é o Senhor de ser adorado. Pega a coroa, coloca na cabeça, senta-se no trono, levanta de novo, põe no chão, aponta para a majestade do trono de Deus e diz: digno é o Senhor de ser venerado, digno é o Senhor de ser enaltecido. Deus então escolhe mais 4 anjos com aparência, um com aparência de leão, outro com aparência de touro, outro com aparência de águia, outro com aparência de homem, e eles então passam a ser chamados de seres viventes, de animais, seres viventes, que são os 4 primeiros ministros de Deus que se assentam sobre as primeiras arcadas celestiais da eternidade, e eles começam a dizer então, e adorar ao Senhor, dizendo: Kodesh te Eloheka, dizendo: santo é o Senhor nosso Deus. Deus então começa a separar cada um deles nos seus devidos lugares, e Deus chama mais um grupo de anjos que tinham a mesma aparência. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e eles ficavam ao redor do trono adorando e exaltando, magnificando o nome do Senhor. E Deus então coloca o nome deles de serafins. A palavra serafim significa aqueles que ardem em fogo, e Deus diz: vocês voarão ao redor do meu trono, me adorando e me exaltando. E eles começam a dizer: Kodesh, Kodesh, Kodesh Tessabaote, que quer dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Agora você começa a imaginar lá no céu, todos os anjos reunidos e adorando a majestade do Todo-Poderoso, cada um na sua função, de forma organizada, cada um no seu lugar, de forma ordenada. Deus então olha para o restante dos anjos e diz: vocês serão chamados de querubins. A palavra querubim tem raiz a uma palavra hebraica que significa querube, que é também significado como protetores. Dentre os querubins, Deus escolhe um dos querubins, e ele então se destaca e traz ele para frente, pega o azeite do céu, derrama sobre a sua cabeça, e ele passa a ser agora um querubim ungido. Deus pega um dom perfeito e coloca na boca deste querubim ungido, e ele começa a adorar de uma forma diferente que os outros adoravam.
Deus então diz: eu vou construir um planeta para colocar você para me adorar lá. Vou disponibilizar 1/3 dos anjos dos céus para que você possa trabalhar juntamente com eles no ministério do louvor, no ministério da adoração. Esse momento é o que agora Deus constrói um planeta, Deus constrói um universo, Deus constrói as constelações, Deus constrói as galáxias e coloca o querubim ungido para morar lá juntamente com 1/3 dos anjos do céu. E agora eles começam a adorar e a exaltar o nome do Todo-Poderoso daquele lugar. Este acontecimento extraordinário, queridos irmãos, é chamado pela ciência de Big Bang, a explosão. Os cientistas explicam que o átomo de hidrogênio carregado de gases explode, e quando ele explode, nuvens carregadas de poeira são comprimidas, e os gases se fundem e começam então a produzir gravidade e calor. Esta é a explicação que a ciência tem para o começo do universo. Porém, se a ciência realmente estivesse com a razão, alguém teria que quebrar o átomo, alguém teria que explodir o átomo. Foi necessário alguém, no princípio de todas as coisas, quebrasse o átomo. E quem é este alguém? A ciência, ela não tem resposta. Os cientistas não conseguem responder quando chega nesse momento. Eles têm muito conhecimento de explicar que uma explosão fez com que o universo acontecesse, mas eles não têm explicação de que como foi que aconteceu isso. Mas aquilo que a ciência não tem resposta, nós encontramos na Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem foi que teve que fazer isso? Foi o Jeová Jiré, o Deus da providência. Foi o Jeová El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ei, querido, é profético para a tua vida. O Jeová, Deus Todo-Poderoso, é quem cuida de você. Foi Ele que preparou todas as coisas. E se nós estamos aqui, é pela sua infinita graça e misericórdia para o adorá-lo. Deus então coloca ele lá juntamente com 1/3 dos anjos dos céus. Deus então agora, após de ungido ele, construído um planeta para ele, Deus agora coloca 9 pedras preciosas do seu corpo, para identificar o nível máximo da hierarquia angelical. E agora, quando ele caminhava na terra, ele então ficava reluzente, ficava resplandecente. 9 pedras preciosas, fazendo com que aonde ele andava, os raios do sol então fazia com que ele ficava brilhante, reluzente. Agora você começa a imaginar, querido irmão, o querubim ungido juntamente com 1/3 dos anjos do céu, o adorando, exaltando o nome do Senhor, e de uma forma brilhante e reluzente. Que nível de adoração era esta? Que nível de adoração? O problema é que quando ele começa a participar de tudo isso que Deus tem para a sua vida, daí então a gente começa a entender o porquê do nome Lúcifer, porque Lúcifer significa aquele que é portador da luz. Lúcifer então percebe a sua beleza. Lúcifer se apaixona por si mesmo e se torna amante de si mesmo. Eu começo a imaginar e posso até conjecturar Lúcifer cantando e adorando o nome do Senhor, e todos os anjos olhando todo aquele momento, e ele reluzente, ele começa a dizer: olha como que eu sou lindo, olha como que eu sou maravilhoso, olha só como que eu brilho, quando eu canto todos param para me ouvir. O próprio Deus fica satisfeito com o meu louvor, o próprio Deus fica satisfeito com a minha adoração. Isaías capítulo 14, versículo de 12 a 15, a Bíblia diz que ele então decide subir aos céus. Só pode subir quem está embaixo. Então está aqui a evidência de tudo aquilo que eu estou falando. E ele diz: eu vou subir aos céus e edificarei o meu trono. Ou seja, ele tinha um trono na terra também. E Deus então coloca ele, prepara tudo aquilo para a adoração do Senhor. Mas ele diz: não, isso aqui é muito pouco para mim. Eu subirei aos céus e edificarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Na estrela, dentro da simbologia bíblica, da alegoria bíblica, as estrelas são os anjos. Ele então diz assim: eu subirei acima de todos os anjos e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe por quê,
ele quis subir aos céus. Sabe por que ele quis isso? Porque ele olha e vê alguém assentado no trono da região norte, e tinha alguém lá nesse trono. Quem era esse que estava sentado no trono, pastor Reisiel? Era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lúcifer agora olha para Jesus e diz: eu quero ser semelhante a Deus. João capítulo 17, versículo 21 e 22, a Bíblia diz, Jesus dizendo aos discípulos: eu e o Pai somos um. Quem vê um, vê o outro. Quem olha para mim, olha para o Pai. Quem quer chegar no Pai, tem que vir até mim. Então Lúcifer agora diz: eu quero ser semelhante ao Altíssimo, eu quero a posição que é dele. Quando ele olha para Jesus, ele também vê que Jesus tinha pedras preciosas no seu corpo. A diferença é que Jesus tinha 3 pedras preciosas a mais que Lúcifer, enquanto Lúcifer tinha 9 pedras preciosas, que representavam o nível máximo da hierarquia angelical. Jesus então tinha 12 pedras preciosas. Pastor, onde tem isso? Êxodo capítulo 28, a Bíblia diz que o sumo sacerdote na terra tinha 12 pedras preciosas que representavam as 12 tribos de Israel. Mas em Hebreus capítulo 6, versículo 20, a Bíblia vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus tem 3 pedras a mais que Lúcifer. Mas quais eram as pedras a mais que Jesus tinha e que Lúcifer não tinha, mas também queria que tivesse? Era a pedra da onisciência, pedra da onipresença, pedra da onipotência. Lúcifer disse: eu quero essas pedras, eu quero chegar a este nível. E agora ele sobe aos céus, mas quando ele chega na porta dos céus, Deus já estava preparado esperando ele chegar. Deus toma a chave da terra da mão dele, vai lá na garganta dele, arranca o dom do louvor. Por isso que Satanás tem raiva de mim e de você quando nós adoramos a Deus. É por isso que o diabo tem raiva quando você glorifica o nome do Senhor. Deus então arranca o dom do louvor e arranca as 9 pedras preciosas do corpo de Lúcifer, uma a uma, e Deus joga Lúcifer para baixo e ele cai. Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus disse para os discípulos: eu via Satanás cair como um raio. Essa palavra raio, que se choca com a terra, a ciência chama de cometa. Quando ele se choca com a terra fica fria, a terra fica escura, congelada, e a ciência vai chamar este período de era glacial, ou a era do gelo. Mas em um certo tempo, dentro do Kairos de Deus, Deus então decide restaurar a terra, e Deus diz: vou criar do pó da terra um ser para me adorar com toda a espontaneidade. Eu vou criar do pó da terra um vaso de barro e vou colocar os meus presentes dentro dele. Então não imagino já Deus vindo para a terra, Deus vindo para fazer com que o seu projeto se conclua. A Bíblia diz, queridos irmãos, todo mundo está me entendendo? Diga amém. A Bíblia diz que saía um vapor da terra que regava a terra. Deus então pega do barro, Deus pega da argila, e Deus começa a amassar o barro. Deus começa amassando. Eu fico imaginando os anjos olhando, eu fico imaginando todos os anjos olhando tudo aquilo que Deus estava fazendo. E a Bíblia diz que formou o Senhor Deus do pó da terra. A expressão pó da terra no hebraico é baçã, e soprou. A expressão soprou é ruach, pneuma, hálito, fôlego. O Espírito de Deus agora entra nas suas narinas trazendo vida, e agora o seu fôlego de vida, que é neshama, que significa a designação para o espírito humano. O homem agora é feito alma vivente, nefesh, que significa a personalidade humana. Havendo Deus criado o homem, havendo Deus, ele agora decide fazer com que o homem durma, corte uma das suas costelas e faz então uma companheira, uma adjuntora, uma mulher, por nome de Eva, porque Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Deus fez homem e Deus fez mulher, Deus fez macho e Deus fez fêmea. Deus disse a Adão: a terra agora é um presente meu para você.
você, dominai-a e sujeitai-a. Eu vou te dar mais um presente, Adão, eu vou te dar o dom do louvor, mas eu não vou colocar na sua garganta para que não venha o diabo, o Satanás, e ele então tenta tirar aquilo que eu estou te dando. Eu vou colocar isso no seu espírito. João capítulo 4 versículo 23 diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quando você abre a tua boca para adorar, o diabo não pode te impedir de adorar. Quando você abre a tua boca para exaltar, o inimigo não pode tirar o louvor da sua boca. É por isso que todo mundo é cantor. A gente vê muitos cantores, mas nem todo mundo pode ser cantor com aquela voz linda, afinada, perfeita. Mas todos nós podemos sim ser verdadeiros adoradores. O cantor atrai multidões, mas o adorador atrai o céu para a terra. O quem canta ganha espaço entre os homens, ganha espaço nos lugares, mas quem adora ganha espaço no relacionamento íntimo com Deus. O cantor, ele faz o povo aplaudir, gritar, chorar, mas quem adora faz Deus se colocar de pé no seu trono e mandar milagre para a terra. Pastor Geisiel, como que eu faço para saber a diferença de um cantor para um adorador? É porque o adorador não espera chegar no culto para começar a adorar, ele já vem adorando do caminho. O verdadeiro adorador, ele não assiste culto, ele não é plateia, ele é participante do culto. É por isso que em todo momento da sua vida, a sua vida é uma vida de adoração, porque ele é um verdadeiro adorador. Deus criou o homem e a mulher e fez um jardim no Éden e colocou o homem para morar lá. Satanás, furioso com tanta inveja, decide destruir o projeto de Deus, enganando o homem e a mulher. E o homem peca desobedecendo a Deus. Quando o homem peca, a Bíblia diz em Isaías que há uma ruptura, dizendo: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Porque Deus estabelece uma lei, e toda lei de Deus tem dois aspectos, positivo e negativo. De todas as árvores você pode comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, no dia que comer, certamente morrerás. Deus não disse você não pode comer, Ele diz no dia que comer, certamente morrerás. A palavra morte no latim morto, que quer dizer desconexão. Quando o homem peca, o Espírito de Deus se desconecta do Espírito do homem. É interessante, queridos irmãos, que Deus não consegue se conectar com o espírito do homem, porque o espírito do homem, a partir daquele momento, daquela atitude, ele morre. O espírito do homem morreu. Paulo aos Efésios capítulo 2 versículo 1, a Bíblia diz que fomos vivificados pelo seu espírito, ainda estando mortos em nossos pecados e nossos delitos, porque há desconexão. O pecado desconectou. Quando Deus diz: Adão, onde estás? No original Deus estava dizendo: Adão, cadê você? Porque eu não consigo mais me conectar com o seu espírito. É por isso que nós vemos Adão se escondendo de Deus. É por isso que agora nós vemos Adão com vergonha, agora da sua nudez. E agora Deus dizendo em Gênesis capítulo 3 versículo 9: Adão, onde estás? É a primeira vez que a Bíblia menciona que Deus usa a expressão verbal para falar com o homem. Sabe por quê? Deus não precisava falar nada. A Bíblia diz que no Éden, quando o homem e a mulher estavam no Éden, Deus ia todo final de tarde falar com o homem, mas não era na expressão verbal. A comunicação entre Deus e o homem era no espírito humano. Deus tem essa conexão comigo e com você, querido irmão. Nós muitas das vezes nem precisamos abrir a boca para falar. Deus já sabe o que nós estamos necessitando e o que nós estamos precisando, porque a relação de intimidade profunda está a conexão do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Deus quer devolver a comunhão com o Espírito. Deus quer nos devolver a relacionamento com o Espírito de forma integral e não fracionado. Nos dias em que nós vivemos, nós estamos entendendo que nós somos psicoadaptáveis. É ou não é? Sim ou não? Sim. Nós nos adaptamos a tudo. Nos adaptamos à poluição. Nos adaptamos à violência. Nos adaptamos à pobreza, às doenças.
nos adaptamos com a corrupção, nos adaptamos com tantas coisas. Nos enganaram há 10 dias atrás, que a Covid estava quase acabando, que nós podíamos ir para a votação, e agora estão querendo fechar tudo. Nós nos adaptamos a tudo isso. Infelizmente tem muitas pessoas que já se adaptaram com os cultos, já se adaptaram com os louvores, já se adaptaram com a adoração a Deus, já se adaptaram de estar na igreja. Por isso que entram na igreja, mas não entram na adoração. Entram no santuário, mas não entram no culto. Entram no culto, mas não entram no santuário. Eles entram, mas não conseguem sentir algo diferente dentro de si. Sai do mesmo jeito que entrou. Essa palavra é muito forte nos nossos dias, meus irmãos. Deus ainda está bradando e dizendo: cadê você? Porque eu só consigo te encontrar 1 ou 2 vezes por semana. Cadê você? Porque eu não consigo me encontrar com você 24 horas por dia. Eu não consigo me... Aí por isso que a gente vê muitas pessoas que estão aqui dentro, mas a sua mente está conectada com o que vai acontecer amanhã. É por isso que muitas das vezes tem gente aqui dentro, mas a sua mente está conectada com o problema que vai acontecer amanhã, com o problema lá fora, com a conta para pagar, com o boleto para resolver, com o funcionário dando problema. Às vezes está aqui dentro, mas não está conectado com a majestade do Todo-Poderoso. E Deus está dizendo dentro do coração de nós nessa manhã, Deus está dizendo: cadê você? Porque eu quero uma intimidade profunda contigo, eu quero um verdadeiro relacionamento com você, eu quero mais profundidade do que superficialidade. Às vezes nós vemos para um culto como esse, e muitos de nós não conseguimos nem dar um glória a Deus, entra no culto calado e sai calado mais ainda. E Deus está falando para mim e para você: eu quero ter ligação contigo, de relacionamento profundo. E se você está entendendo o que Deus está falando com você, abra a tua boca e dá o melhor glória a Deus que você puder nessa manhã. O homem peca e Deus dá a sentença. O homem terá que comer do que produzir da terra, do suor do seu trabalho. A mulher terá dores de parto. E a serpente, Deus colocou inimizade entre a semente da mulher e a serpente. E da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Agora vai. Aquilo que um dia foi de Lúcifer, que agora é diabo, o inimigo, foi tudo entregue nas mãos do homem. Planeta Terra, o dom de adoração. E sendo homem, nascido do barro, saído do barro, ao diferente dele que era espírito, agora ele com inveja, começa a observar ao longo da história, quem seria esse que esmagaria a sua cabeça? Quem seria esse que esmagaria a sua cabeça? Deus levantou muitos homens ao longo da história. Deus levantou Abel, Gênesis capítulo 4. E Deus se agradou da oferta de Abel, do culto de Abel. Satanás olha e fala: é esse. Usa Caim para matar Abel. E olha que interessante essa evidência. Aonde é que Caim acertou Abel para matá-lo? Na sua cabeça. Na sentença diz que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Agora ele identifica esse que era diferente e fala: deve ser esse que vai esmagar minha cabeça. Eu vou antecipar, vou usar Caim e vou matá-lo, atingindo a sua cabeça. Deus então levantou Noé. Após sair da arca, Noé planta uma vinha, Gênesis capítulo 9, versículo 20. E ele usufrui do fruto do seu trabalho, foi ele que plantou. Mas ele não soube usar a bênção. E ele então se embebeda com o fruto da vinha. E ele peca. E o inimigo fala: esse daí não pode. Esse daí cometeu pecado. Deus então levantou Enoque. Mas Deus tinha um relacionamento tão íntimo e tão profundo com Enoque, que Deus olha para Enoque e fala: Enoque, não dá para você ficar aí, vem morar aqui comigo. Enoque olha para Deus e fala: mas eu vou morrer de quê? De nada, simplesmente vem. E Deus translada Enoque para o céu e vai morar junto com ele. Deus então levantou Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó.
Jacó gerou Judá, Judá gerou a Pérez, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmon, Salmon gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, Salomão gerou Abiás, Abiás gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou José, José era marido de Maria, mãe de Jesus, o filho do Deus vivo, o esmagador da cabeça da serpente, o Emanuel, Deus conosco, o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que está aqui nessa noite, nessa manhã, para te dizer: eu que estou cuidando de todas as coisas na tua vida, sou eu quem cuida da tua casa, sou eu quem cuida da tua saúde, sou eu quem cuida da tua família. E se você está na presença dele, entende, abra a tua boca e adora ele neste momento, porque ele merece. Jesus vem para a terra aos 30 anos de idade, ele inicia o seu ministério. Segundo o Evangelho, segundo escreveu Lucas, diz que ele curou a todos sem deixar um só sequer doente. Um ministério profinco, fortalecido, fundamentado. Já no seu nascimento, o inimigo tentou matá-lo. Maria então tem ele lá em Belém. Jesus cresce como uma criança normal, sem nada de diferente. Aprende o ofício do pai, a carpintaria. Mas aos 30 anos de idade ele inicia o seu ministério terreno. E sendo cônscio da limitação do prazo de tempo da sua atividade ministerial, ele escolhe então seus discípulos para fundamentar o seu ministério e dar prosseguimento naquilo que ele começou a fazer aqui na terra. Por isso, quem é discípulo de Jesus tem por obrigação dar continuidade naquilo que Jesus começou a fazer aqui na terra. Só que a operacionalização dessa igreja, desses discípulos, ela está instituída em um id. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo e pregai. A designação pregar, que significa querigma, proclamar, anunciar. Só que essa atividade a igreja não desenvolve sem a capacitação, sem o auxílio do divino. O próprio Cristo chega a declarar isso e evidenciar aos seus discípulos o tempo do seu retorno, o tempo de voltar da onde ele veio. E ele deixa uma palavra de ânimo: eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. A expressão regabacleto. Na teologia, nós temos duas palavras para designar ao Espírito. Primeira, pneuma, correspondente ao hebraico lua. E segundo, paracleto, que fala de consolador, de intermediador, para estar conosco até a consumação dos séculos. Jesus, ele inicia o seu ministério e Deus vai cumprindo a sua missão, utilizando o seu filho aqui na terra. Jesus então começa a sua missão terrena. Mas aos 33 anos, 3 anos e meio depois de iniciar o seu ministério, os homens decidem matar Jesus. Então convencem um dos seus discípulos para traí-lo. E Jesus é vendido por 30 moedas de prata. É interessante que o traidor, quando ele vai até Jesus, no Getsêmani, no escuro, o combinado era: aquele a quem eu der um beijo, este é o Messias. Quando ele beija Jesus, Jesus disse: amigo, com um beijo me traístes. Jesus agora é levado preso. Jesus agora é acorrentado. Jesus passa aquela noite, e no meio da madrugada, começa então o seu julgamento. Julgamento forjado. Prepararam tudo para que ele pudesse ser condenado. Jesus é levado ao forte de Antônia,
e é açoitado por uma quarentena de açoites com um chicote chamado azorrague, que tinha 12 tiras de couro trançadas nas suas pontas, pedaços de ossos, pedaços de ferro, que aonde batia, rasgava a pele, rasgava a carne. Uma quarentena de açoite com 12 tiras de couro, cada batida são 12 cortes, então a gente tem mais ou menos 480 cortes por todo o corpo de Jesus, e Jesus começa a sangrar muito. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Jesus não pediu misericórdia, Jesus não pediu para que aquilo não acontecesse, porque ele mesmo já havia dito lá atrás que era necessário que o Cristo padecesse para entrar na sua glória. E Satanás, decidido de matar Jesus para encerrar o plano de Deus, ele, após ser açoitado, segundo Flávio Josefo, historiador judeu de grande credibilidade, diz que ele saiu do Forte de Antônio até o Gólgota, foram dados o equivalente 1000 passos. Mas para que ele pudesse chegar lá, antes de tudo isso, foi-lhe dado uma coroa de espinhos que colocaram na sua cabeça, que segundo a história tinha cerca de 72 espinhos, mediano cada espinho de 8 a 10 centímetros, que colocaram na sua fronte e apertaram na sua cabeça, ao ponto de que pressionaram o cérebro, pressionaram o crânio. Agora coloca uma cruz pesada que segundo a história tinha cerca de 120 quilos nos seus ombros, e ele começa a caminhar. Enquanto tudo isso está acontecendo, o relacionamento do homem que lá no Éden foi fracionado, foi desconectado, agora Jesus está caminhando na via dolorosa, na via sacra, tentando trazer a volta de novo da conexão. Para o diabo, aquilo nada ia adiantar. Satanás disse: eu vou matar o projeto, nada vai acontecer. E Jesus começa a caminhar com aquele peso nos seus ombros. Pastor, o que isso tem a ver? O peso nos seus ombros representa as nossas mazelas, representa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas debilidades. Jesus carregou nos seus ombros. Tem muitos de nós não aguentam um saco de cimento. Imagina Jesus carregando aquela cruz pesada por mim e por você, e caminhando naquela via dolorosa até chegar ao Gólgota. Segundo a história, quando ele chega ao Gólgota, colocam ele deitado na cruz e começam a pregá-lo. E segundo a história, os pregos que pregaram Jesus na cruz tinha cerca de 17 centímetros e meio, que vararam a sua mão e vararam seus pés, e Jesus foi crucificado. Quando Jesus está lá no alto da cruz, aqueles que lá atrás tinham condenado começam agora a blasfemar e dizer: ei, se você é o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz. Você não disse que em 3 dias derrubaria o templo e em 3 dias reconstruiria? Faz isso agora. Se você é filho de Deus, sai daí e nos mostra que nós creremos. Jesus foi pregado numa cruz, foi crucificado entre 2 ladrões, e um dos ladrões começou a dizer: se você é o Filho de Deus de verdade, sai daí e tira a gente daqui também. Até que se ouve a voz de um outro que disse: louco! Nós estamos aqui porque merecemos estar, mas este homem nada fez para estar aqui. E ele olha para Jesus, para aquele praticamente cadáver todo dilacerado, e diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele quase desfalecendo e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, ele tinha consciência da sua missão, que era resgatar o homem perdido. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi necessário para que hoje estivéssemos aqui. Por isso que esse momento aqui tem que ser valorizado. Se hoje nós temos acesso a um relacionamento com Ele, foi através da cruz do Calvário. O problema é que a geração odierna não gosta muito de ouvir cruz, porque cruz minimiza o homem, destrói a nós mesmos, e o que cresce é apenas a majestade do nosso Deus Todo-Poderoso. Vivemos numa geração egocêntrica, que o importante é eu dar certo.
E muitas pessoas em muitos lugares, quando vêm para a igreja, vêm de acordo às suas necessidades. Vêm porque estão precisando. E Deus está dizendo para mim e para você: você não pode vir para o culto porque precisa. Você precisa vir para o culto simplesmente pelo privilégio de estar na minha presença. Jesus está na cruz e agora Ele diz: Pai, está consumado. E Jesus expirou e morreu. Passa-se o sábado, os discípulos ficam preocupados. Os discípulos começam a desanimar. E muitos deles voltam a fazer o que fazia antes. Os pescadores voltaram a pescar. Os outros que moravam em outro lugar começam a imaginar os 2 discípulos no caminho de Emaús, voltando. Puxa vida, que decepção. O homem que fez tanta coisa boa na terra agora morre. E a gente agora fica órfão. A gente não tem mais o amigo. Domingo pela manhã, uma das mulheres vai até o túmulo e vê a pedra removida. E ela grita: roubaram o corpo do meu mestre. E um anjo aparece e diz: a quem vós procurais? A Jesus de Nazaré? Ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Jesus agora dá instruções para os seus discípulos após a sua ressurreição, ficando 40 dias aqui na terra, instruindo eles até o momento da sua ascensão no Monte das Oliveiras, quando ele começa a levitar no ar, começa a subir aos céus e se esconde, e vai e some até não aparecer mais no meio das nuvens. 10 dias após tudo aquilo que acontece, Deus, na sua infinita misericórdia e longanimidade e soberania, Ele decide: eu vou enviar o Consolador que o meu filho prometeu. Os discípulos estão todos reunidos no mesmo lugar. E Deus então envia o Espírito Santo. E Deus fala para o Espírito Santo: agora você vai lá para habitar dentro deles. Eu já dei 2 presentes, a terra e o dom da adoração. Falta mais um. Você vai levar as 9 pedras preciosas e você vai colocar dentro do homem. E o Espírito Santo vem. Ele pega então as 9 pedras preciosas: sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, e traz junto com ele. Deus entrega nas mãos do Espírito Santo para colocar e introduzir dentro do homem. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E agora o Espírito Santo troca o nome dessas pedras preciosas por palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de discernimento de espírito, dom do milagre, dom da fé, dom de curar, profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. Aquelas pedras preciosas agora passam a se chamar os 9 dons espirituais, os 9 dons do fruto do Espírito. Ei, querido, o fruto do Espírito Santo, e o Espírito Santo vem justamente no dia da inauguração da igreja. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, só que a manifestação do Espírito Santo, ela só vem aonde há união. A manifestação do Espírito Santo, ela vem aonde há comunhão. É por isso que Deus, Ele brada, Ele se manifesta no meio de uma igreja unida, reunida em torno do seu nome. Se você entrou aqui nessa noite em união, em unidade, em unicidade, você está diante da presença do Todo-Poderoso. Então há manifestação do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Você está aqui. Nada aconteceu com você. Uma certa vez um obreiro de uma certa idade disse para mim: pastor Geisiel, Deus agora vai usar vocês aí, essa juventude, porque eu já não tenho mais vigor. E eu disse para ele: sabe por que Deus ainda não te levou? Porque Ele ainda tem propósitos contigo aqui na terra. E agora eu uso a mesma palavra para dizer para você:
Sabe por que nada de mal aconteceu nem com você, nem com a sua família? Porque Deus tem propósitos contigo aqui nessa terra. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Nós fomos criados para a glória de Deus. Tudo aquilo que o inimigo não quis, Deus entregou para mim e para você. É por isso que é tão importante nós entendermos isso na nossa vida. Você foi criado para a glória de Deus. O que é mais importante, nós entendermos isso, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos deu acesso novamente ao relacionamento com o Pai. E o Espírito Santo, Ele introduziu dentro de nós os dons espirituais e os dons ministeriais, para que eu e você pudéssemos ter realçado dentro de nós a manifestação do poder de Deus. Tem alguém aí? Se coloque de pé. Se você pode, seja profeta de Deus para alguém aí do teu lado e diga para ele: você foi criado para a glória de Deus. Por que então que vivemos dias tão difíceis, do qual a nosso psique, o nosso psicossomático, ele é tão abalado ao ponto de nós pensarmos que estamos só no meio da batalha? Deus não te criou para ser apenas mais um, mas Deus te chamou desde o ventre da tua mãe para ser a diferença. Nós fomos criados para a glória de Deus. O nosso abrir dos nossos olhos, o levantar do nosso corpo, o nosso caminhar, o nosso trabalhar, tudo tem que ser para a glória de Deus. Segura, porque o Espírito Santo está me impulsionando a falar para alguém que só lembra de Deus quando está precisando, que só lembra de vir ao culto por conta da necessidade. E Deus está te dizendo, Deus está dizendo para alguém aqui: eu quero um relacionamento profundo, diário, 24 horas por dia com você. Fecha os teus olhos. O que é que hoje está te incomodando tanto dentro da tua alma? Se existir alguma ferida aberta dentro da alma por conta de alguma coisa que foi dita lá atrás, ou o que fizeram, prejuízo financeiro, que ainda te impede de ser como você era antigamente, Deus escolheu esta manhã para falar comigo e com você, e dizer para mim e para você, que Ele está renovando as nossas expectativas. Coloca a mão no teu coração que eu quero orar por você. Eterno Deus e poderoso Pai, aqui está a tua noiva falando contigo em oração. Aqui está a tua eleita, ó Pai querido. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nós enaltecemos o teu nome, porque nós fomos criados para a tua glória. Ó Pai querido, o Senhor nos fez para ser uso exclusivo teu, ó Pai querido, para sermos consagrados a ti. Ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai eterno e bondoso, eu ministro sobre a vida da tua igreja o revigoramento necessário, Pai. Fortalece o espírito, fortalece, ó Pai querido, as forças, fortalece, ó Pai querido, a cada um dos teus filhos. Aonde estiver uma ferida aberta, seja curada agora, ó Pai querido, no nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu te peço, ó Pai querido, que entre com providência, ó Pai, na causa de cada um dos teus filhos. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, entra com providência agora, na necessidade, tirando a preocupação, tirando a ansiedade, tira todo embaraço, tira toda dificuldade, porque se nós fomos criados para a tua glória, ó Pai querido, nós queremos ter o acesso direto 24 horas, ó Pai querido, lá no nosso trabalho, na faculdade, dentro de casa, no meio da nossa vizinhança e da nossa família, que aonde colocarmos a planta do nosso pé, o teu nome seja exaltado, magnificado, ó Pai querido, no nome de Jesus. Como profeta teu, na autoridade da tua palavra e do nome de Jesus, eu profetizo vitória sobre a vida da tua igreja, eu profetizo saúde, finanças, eu profetizo prosperidade, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém. A igreja diga amém, e as palmas louvam o Senhor, porque Ele merece. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo louvor, aleluia. Aleluia, aleluia.
Você foi criado para a glória de Deus. Quando saíram aqui nessa manhã, abençoados, entendendo que você foi criado para a glória dele.